Matemática discreta, segunda lista de exercícios, resolução. Parte de lógica e tautologia. Então, os primeiros exercícios, os 12 primeiros exercícios, pedem que se encontre a tabela verdade para as seguintes proposições. Então, a primeira delas é não P ou Q. Então, que é essa proposição que nós temos aí. Vejam, ela é uma proposição a duas variáveis. Então, nós vamos fazer a tabela verdade, né, e começamos inserindo a variável P, que é verdadeira, verdadeira, falso, falso. Agora, nós vamos inserir a variável Q, que é verdadeira, falsa, verdadeira, falsa. Nós temos que ter todas as combinações possíveis entre P e Q. Então, o não P, né, nós vamos ter a negativa de P, então o que é verdadeiro fica falso, né? Então verdadeiro dá falso e falso dá verdadeiro. Então temos aí na segunda coluna o não P. E agora nós vamos fazer o I entre a segunda coluna e a terceira coluna. Então, nós sabemos que o I, se eu tenho falso e verdadeiro dá falso, falso e falso dá falso, verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro, e verdadeiro e falso dá falso. Então, é somente isso a solução dessa questão. Segunda questão. Não P implica em que? Ora, também nós temos duas variáveis nessa proposição. Então, a proposição P vai assumir os valores lógicos verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. A variável Q vai ser verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. E aí nós vamos fazer a implicação. P implica em que? Então, quando o P é verdadeiro, a solução é que. Então, verdadeiro, verdadeiro dá verdadeiro, né? Verdadeiro, falso dá falso, não é? Vera ficha é falsa. Tudo que a entrada é falsa, a implicação dá verdadeira. Então, é aquela regra que só dá falso na vera ficha é falsa, né, para a implicação. Então, agora nós vamos fazer a negação, que é simplesmente pegar a terceira coluna e negar. Então, o que é verdadeiro ficou falso, o que é falso ficou verdadeiro. Então, não tem nenhuma dificuldade nessa segunda questão. A terceira questão, né, é P implica em P implica que. Então, nós temos duas variáveis, então o P vai ser verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. O que vai ser verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Tá? E agora nós vamos fazer o P implica em que. Então, quando a entrada é verdadeira de P, o resultado da implicação é a terceira coluna, na terceira coluna é igual a Q, então verdadeiro e falso. E quando a entrada P é falsa, então a saída da implicação é sempre verdadeira. Então, como nós temos aí, quando P implica em P implica Q, então nós temos a coluna P verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, e P implica que verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Então, o resultado vai ser, como o que P for verdadeiro, vai ser a terceira coluna, verdadeiro, falso. Se P for falso, o resultado vai ser sempre verdadeiro. Então, temos aí a solução da terceira questão.
A 10ª questão é uma questão onde nós temos 3 variáveis. Temos o P, temos o R e temos o Q. Então, na realidade, nós temos que analisar 8 casos de valores de verdade. Então, o P vai ser verdadeiro, 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 falso, 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 falso. Então, são os 8 casos de P. O Q vai ser verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. E o Q, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Agora, nós vamos fazer com a primeira e a terceira coluna o ou e colocar o resultado na quarta coluna. Então, verdadeiro, verdadeiro dá verdadeiro, verdadeiro, falso dá verdadeiro, verdadeiro ou verdadeiro dá verdadeiro, verdadeiro ou falso dá verdadeiro, falso ou verdadeiro dá verdadeiro, falso ou falso dá falso, falso ou verdadeiro dá verdadeiro, falso ou falso dá falso. Na coluna seguinte, nós vamos fazer o ou entre a variável Q e a variável R, que estão em azul. Então, verdadeiro, verdadeiro vai dar verdadeiro, verdadeiro ou falso dá verdadeiro, falso ou verdadeiro dá verdadeiro, falso ou falso dá falso, verdadeiro ou verdadeiro dá verdadeiro, verdadeiro ou falso dá verdadeiro, falso ou verdadeiro dá verdadeiro e falso ou falso dá falso. Agora só nos resta fazer o i dessas duas variáveis. Então, fazer o i entre as colunas em azul. Então, verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso, falso, verdadeiro e verdadeiro, 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 falso e verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro, falso e falso, falso. Então, está aí a solução da 10ª questão. Vejamos agora os exercícios, o exercício 13, que tem 3 questões. Né? E ele propõe provar a equivalência entre essas expressões. Para provar a equivalência entre as expressões, nós temos que mostrar que a tabela verdade do lado esquerdo da equivalência é igual ao do lado direito da equivalência. Então, nós temos aqui somente duas variáveis, né? A variável P vai ser verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. A variável Q vai ser verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Né? O não P vai ser o que é verdadeiro se torna falso, então falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Né? E nós agora vamos fazer o não Q. Então, o verdadeiro se torna falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Agora, nós vamos fazer o ou de não P e não Q. Então, essas colunas em amarelo. Então, falso ou falso dá falso, falso ou verdadeiro, verdadeiro, falso ou verdadeiro ou falso dá verdadeiro, verdadeiro ou verdadeiro dá verdadeiro. Agora, nós vamos fazer o P e Q. P e Q, então eu vou pegar as colunas em azul, claro. Então, verdadeiro e verdadeiro vai dar verdadeiro, verdadeiro e falso dá falso, falso e verdadeiro dá falso, falso e falso dá falso. Só nos falta agora pegar a negativa dessa última coluna. Então, nós vamos ter falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Olhe que as duas colunas
em azul escuro são exatamente iguais. Então está provada a equivalência dessas duas proposições. A letra 13I, né, o segundo item da letra 13, é uma proposição um pouco mais complexa que tem 3 variáveis. Então, nós vamos ter 8 casos. Então, a variável P vai assumir verdadeiro, 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 falso, 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 falso. A variável Q vai ser verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. E a variável R vai ser verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Agora nós vamos fazer P e Q. Então, P e Q vai ser verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Né? Então, onde eu tenho... se eu tiver um falso, vai dar falso. Então, a primeira linha é verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. A segunda é verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. E o restante é tudo falso. Tá? E agora eu vou fazer o ou com R e colocar nessa coluna em amarelo. Então, é verdadeiro. Então, eu tenho P ou Q e ou R. Então, verdadeiro, verdadeiro ou verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro ou falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, falso. Então, agora nós vamos fazer o segundo lado da equivalência. Então, P ou R. P ou R, então nós vamos pegar as colunas em azul e colocar no P ou R. Então, sempre que tiver um valor verdadeiro, o resultado vai ser verdadeiro. Então, as 4 primeiras linhas são verdadeiras. E as 4 últimas linhas vai ser o valor de R. Então, vai ser verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Agora, nós vamos fazer Q ou R. Né? Q ou R se faz exatamente da mesma maneira. Então, Q ou R, onde eu tiver, basta um verdadeiro para o resultado ser verdadeiro. Então, verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, falso ou verdadeiro, verdadeiro, falso ou falso, falso, verdadeiro ou verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro ou falso, verdadeiro, falso ou verdadeiro, verdadeiro, falso ou falso, falso. E agora nós vamos precisar fazer o i entre esses dois resultados parciais. Então, verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso, falso. Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro, falso e falso, falso. Então, está aqui o resultado do lado direito da produção. Como essas duas colunas em amarelo são exatamente iguais, está provada a equivalência entre essas afirmativas. O problema 13i, o terceiro item, é semelhante. Nós temos P ou Q ou R equivalente para provar a equivalência entre P ou Q ou R. Então, novamente, nós temos 3 variáveis, vamos ter 8 linhas na nossa tabela. O P vai ser verdadeiro, 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 falso, 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 falso. O Q, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. E o R, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Então, P ou R, aqui nós temos a solução. Verdadeiro ou verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro ou falso, verdadeiro, falso ou verdadeiro, verdadeiro, falso ou falso, falso, verdadeiro ou verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro ou falso, verdadeiro, falso ou verdadeiro, verdadeiro, e falso ou falso, falso.
Então, agora só nos resta fazer um ou com P. Então, é a primeira coluna e a terceira e a quarta coluna. Então, o resultado está na quinta coluna. Então, os 4 primeiros casos de P são verdadeiros. Então, repito o P. No caso do P ser falso, então é exatamente o que tem na quarta coluna. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Então, agora nós vamos tratar do segundo lado da produção. Então, P ou Q. Então, P ou Q vai aparecer aí. Então, as entradas são P e Q, não é? As entradas P ou Q, e aí nós temos o resultado, não é? As 4 primeiras linhas são verdadeiras, então P ou Q dá verdadeira. As 4 últimas linhas é o valor de Q. Então, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Tá? E nós agora falta fazer o OU com R. Então, fazendo o OU com R, nós vamos ter todas as linhas que são verdadeiras, todas as linhas que são verdadeiras vão dar verdadeiras, né? O P ou Q tem as 6 primeiras linhas verdadeiras, então o resultado é verdadeiro, e o R é verdadeira na 7ª linha, então o resultado é verdadeiro, e verdadeiro, falso ou falso dá como resultado falso. Bem, como nós podemos ver, as colunas em amarelo são exatamente, têm os mesmos valores lógicos, são exatamente iguais, logo nós acabamos de provar a equivalência entre essas proposições.